E agora, Queiroz? Gente, vocês viram aí, o Fabrício Queiroz finalmente foi preso, né? E aonde, gente? Onde ele foi preso? Onde ele foi encontrado? Atibaia. O mundo dá voltas, né, gente? Atibaia, justo lá. Pois bem, eu vou tentar explicar quem é o Fabrício Queiroz, por que ele está preso e quais são as pessoas que estão orbitando no mundo Queiroz, tá? E as conclusões aí cada um tire da forma que bem entender. O fato é o seguinte, Fabrício Queiroz é um policial militar reformado que foi trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, então deputado estadual na LERJ, lá no Rio de Janeiro. Ele foi, primeiro, contratado como motorista, depois passou a ser assessor parlamentar. Bom, o Fabrício tinha, né, nos últimos salários, o valor de R$ 8.500 por mês. Ou seja, no ano, ali contando com 13º, com férias, ele não teria recebido R$ 150 mil, tá? Estou chutando aqui para cima. Estou fazendo um cálculo aqui de cabeça agora, tá? Acontece que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, descobriu que o Queiroz movimentou R$ 1.200.000 na conta. Não bateu. 150 mil para 1.200.000 é quase 10 vezes mais. Bom, o Queiroz falou que não, gente, isso aqui é porque eu compro e vendo carro e tal, não sei o que, eu sou assim mesmo. Bom, no mínimo ali ele deve uma grana para a Receita Federal. Só que a polícia não engoliu muito essa história, né? E continuou investigando e acha que o Queiroz, na verdade, faz parte de um esquema da famosa rachadinha, que é, infelizmente, uma prática que acontece, que a gente presume aí que acontece, em muitos gabinetes de muitos políticos, que consiste na seguinte coisa. O político chama lá um camarada e fala, ô camarada, é o seguinte, vou lhe contratar, vou te pagar um salário de R$ 5.000 por mês, só que você não precisa vir aqui, você pode tocar sua vida normalmente, vai ficar para lá. Quando chegar o dia do pagamento, você vai no banco, você vai sacar R$ 4.000 e vai me entregar. Ou seja, dos 5 mil você vai ficar com 1.000. A polícia acha que o Queiroz era justamente o cara, a mente por trás de todo esse esquema. Aliás, encontrou nas contas, né, de alguns desses assessores transferências para a conta do Queiroz. Bom, enfim, a coisa ali ficou meio estranha. Aí a polícia pensou, mas peraí, tá bom, o cara recebeu essa grana toda, para quê? Por quê? Então, a polícia acha, né, existe a possibilidade do Queiroz financiar algumas operações da milícia do Rio de Janeiro. Agora vocês veem como o troço é complicado. Milícia do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro disse que não sabe de nada. Não, peraí, no meu gabinete, não, isso não. Esse discurso de eu não sei nada, a gente ouviu muito na era PT, né? Quando Lula falava, não, rombo na Petrobras, não, eu não tô sabendo de nada. O quê? Odebrecht? Não tô sabendo de nada. Então ninguém nunca sabe de nada, só que acaba indo pra cadeia, né? Bom, o Flávio Bolsonaro tá falando que não sabe de nada, não sei o quê, BBB. Bem, e o Queiroz conseguiu colocar a esposa para trabalhar, a ex-esposa para trabalhar também no gabinete, a filha, o sobrinho, o ex-marido da atual esposa, enfim, todo mundo foi trabalhar ou no gabinete do Flávio ou no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Até o nome da Michele Bolsonaro, que é a esposa do presidente Jair Bolsonaro, entrou nessa história toda, porque na conta dela foi encontrado um cheque do Queiroz de R$ 24.000 depositado na conta dela. O Jair Bolsonaro falou na época, não, isso aí foi uma grana que eu emprestei pro Queiroz, R$ 40.000, e ele tá me pagando. Bom, lembrando que Jair Bolsonaro, Flávio, os outros filhos do Jair e o Queiroz são amigos desde 1984. Então, assim, né, uma amizade, tá? Emprestar 40 mil é uma coisa mais ou menos tranquila. O Queiroz, quando a polícia começou realmente a apertar, ele falou, não sou laranja de ninguém, eu só mexo com meus carrinhos mesmo, por isso é que tem essa grana toda na minha conta, nunca fiz nada e tal. E ficou doente. Bom, ficou doente, foi para o hospital Albert Einstein, onde foi operado de câncer do intestino, enfim, ele tem um câncer no intestino, não sei se a operação foi essa, mas enfim, ele foi operado num dos hospitais mais caros do Brasil e morava no Morumbi, que é um dos bairros mais caros de São Paulo, se não for o mais caro, com R$ 8.500 por mês. Essa operação que prendeu o Queiroz foi muito interessante pelo seguinte, os policiais que fizeram parte dela não sabiam que estavam indo prender o Queiroz. Eles sabiam o seguinte, olha, vamos prender alguém num endereço, lá em Atibaia. Só que eles não sabiam quem era. E por que eles não sabiam? Porque o promotor falou o seguinte pro delegado, delegado, a parada é a seguinte, irmão, não vamos falar nada pra ninguém, porque da outra vez, no tal da Furna da Onça, o Flávio Bolsonaro ficou sabendo da operação policial antes dela acontecer. Então alguém vazou. Então dessa vez nós não vamos contar pra gente nenhum, pra nenhum policial. Isso é inclusive uma lástima, né, gente? Não confiar na própria polícia. Bem, o que a gente espera é que não aconteça com Queiroz o que aconteceu já com outras pessoas ligadas à milícia, ligadas à PCC, Comando Vermelho e tal, que de repente aparecem mortas, né? Uma queima de arquivo. A gente espera que ele continue vivo,
que ele tenha saúde para contar tudo que sabe, porque a gente espera que a justiça seja feita. Aliás, a justiça já mandou prender também a esposa do Queiroz, a tal da Márcia, que também está sumida. Mas isso aí não vai demorar muito não. Aliás, o Queiroz, numa mensagem trocada via celular, falou, olha, se me prenderem não tem problema, mas eu não quero que prendam minha esposa e minha filha. Bom, a esposa já está com mandado de prisão decretado. Aliás, gente, só mais um detalhe nessa história toda confusa. A casa onde o Fabrício foi preso lá em Atibaia pertence ao advogado do Flávio Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro, naquele caso da facada, que é o Dr. Frederic Wassef, ou Wassef. Bom, esse advogado disse no ano passado que não sabia onde estava o Queiroz. Ele falou em setembro do ano passado, só que o Queiroz já estava lá, porque o caseiro da casa lá falou, não, o Queiroz está aqui tem mais de um ano. Então você faz o cálculo e você vai ver que o advogado sabia que estava dando guarida a um foragido da justiça. O que vai acontecer agora? Bem, o que a gente espera agora é que as investigações continuem, né, que a Polícia Federal não pare de investigar, né? A gente sabe que a saída do Moro do Ministério da Justiça se deu justamente porque o Bolsonaro queria trocar a diretoria-geral da Polícia Federal e o Moro não queria, né? Porque o Bolsonaro falou, não, eu quero ter alguém que eu possa ligar e pegar as informações que eu quero e tal. Enfim, ficou aquela coisa meio mal contada, né, gente? Bom, a gente espera que a Polícia Federal continue investigando. Se tiver que quebrar, se já não quebrou, né, o sigilo bancário dos funcionários da época em que Jair Bolsonaro era deputado federal, né? Não tem essa história aí da filha, não sei quem, do Queiroz lá trabalhando no gabinete dele, que também está envolvida nesse negócio de rachadinha. Enfim, a história, né, ela tem ramificações. A gente espera é que essas ramificações todas sejam muito bem investigadas e que a verdade toda venha à tona, tá? A gente não pode pensar que isso é uma perseguição, como o Flávio Bolsonaro falou, isso é só mais uma peça no tabuleiro contra o presidente Bolsonaro. Não, não é. Isso é o seguinte, existe dinheiro público. O dinheiro público foi desviado, então tem que se encontrar os culpados e puni-los, né? Não é simplesmente, tem o sobrenome Bolsonaro, não, então deixa, não vamos mexer. Não, meu irmão, mexeu com dinheiro público, todo mundo tem que estar transparente e aguardando para qualquer devassa na conta. Já aconteceu na era PT, muito bem feito, foi ótimo. O Lula foi preso? Maravilhoso, porque ele devia. Aliás, ainda deve, né? Ele tá preso, tá solto, só liberdade condicional. Bom, e agora vocês podem preparar, tá, gente? Pelo menos aí uma semana, 10 dias aí falando de Queiroz. Vão falar que é perseguição ao presidente Bolsonaro, estão tentando desestabilizar o governo, que não sei o que, não sei o que. Bom, vamos esperar o desenrolar disso tudo, né, gente? Porque eu não tenho bolinha de cristal para saber o que vai acontecer, até porque não depende de nós, não depende de uma sequência exata de fatos para a gente saber o que vai acontecer lá na frente.